E aí, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Todo mundo feliz? Eu estava um pouco, assim, animado, ansioso por esse momento, depois daquela noite incrível de semana passada. Quem estava aqui semana passada? Vocês viram, o meu talento? Eu recebi a semana toda alguns GIFs, prints, comentários do tipo valeu, pastor dançarino, e por aí foi. Achei muito animador, achei muito, assim, foi a semana do meu aniversário também, eu fiz aniversário terça-feira. E aí, você imagina o quanto de parabéns com uma dança, assim, meio esquisita que eu recebi, mas não tem problema. Eu preparei algo muito especial para o pastor Samuel aqui hoje, e eu vou pedir para a produção para botar já logo de cara. Brincadeira, pessoal, não tem nada de especial para isso. É só uma brincadeira, realmente, eu não tenho nenhum tipo de desejo de vingança aqui, não. Eu amo o pastor Samuel, amo o que a gente está construindo, amo cada um de vocês, eu amo a nossa igreja, eu amo estar aqui participando disso, esses 5 meses que a gente está vivendo aqui, algo incrível, e é lindo saber que isso é apenas o começo. E se você nos visita, se você está aqui chegando, cara, que você venha se juntar a gente, fazer parte disso. Eu tenho certeza que o Senhor vai encher o teu coração de ânimo e de alegria por tudo que nós estamos vivendo, não só no nosso domingo, mas a cultura que o Senhor tem nos ensinado a viver como igreja. Amém? Se você faz parte da rede, concorda comigo aí? Isso, que alegria. E a gente está fazendo, durante esse período, a série chamada Life Hack. E eu tive dando uma olhada, pesquisando sobre life hacks, ou life hack, esses gatilhos. O que significa life hack? Significa alguns segredos ou alguns costumes, pode ser alguns utensílios, coisas, qualquer tipo de coisa que você faz ou usa, que venha facilitar o seu dia a dia, que venha facilitar a sua jornada, que venha te ajudar a realizar alguma tarefa, algo que seja um facilitador para que você cumpra, seja um tempo de estudo, seja um tempo de trabalho, ou seja qualquer tipo de momento de lazer, não importa. Tudo que vem facilitar é considerado um life hack. E a gente colhe alguns, digamos assim, lucros, ou benefícios em realizar esse tipo de atividade ou utilizar algum tipo de utensílio, que seja. Eu selecionei alguns aqui, como aumentar a produtividade, tem a ver com você realizar alguma coisa que venha ajudar você a aumentar a sua produtividade, gerenciar melhor o seu tempo, investir em todo o tempo na melhoria da sua vida, da sua rotina, cara, nossa rotina de vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Quando você consegue otimizar aquilo que você está fazendo, seja no trabalho na igreja aqui, de repente, não importa. Tudo que otimiza, isso é um benefício. O estado de flow, que é algo que é muito bacana, faz você funcionar melhor, faz as coisas. Imagina que você prepare para alguma tarefa, tudo de acordo com como você vai fazendo ali e tal, e aí quando você começa a realizar aquela tarefa, não tem paralisação, você flui, fluir, faz tudo funcionar muito bem. Então isso é esse estado de flow que você alcança utilizando ou realizando algum tipo de life hack. Alguns exemplos que eu preparei aqui para vocês, como a preparação. Eu me preparei para poder falar alguma coisa para vocês, e a verdade é que quem falha em se preparar está preparado para falhar. Então, algumas coisas do tipo, imagina, você, quando fala de preparação, quando você vai acordar muito cedo e na noite anterior você já escolheu a roupa, você já deixou tudo arrumado, você deixou a roupa da academia pronta, você já deixou todas as suas coisas prontas, ou quando você vai realizar alguma coisa no trabalho, você já deixa tudo organizado. Então, isso é um tipo de life hack, é um conselho, uma dica, um costume que você pode ter, que vai otimizar o teu tempo, vai fazer você acordar já no flow ali, já direto, já se arruma, já bota a roupa, já foi. Então, a preparação é um grande gatilho.
Outro exemplo que eu deixei aqui separado para vocês é chamado a técnica de Pomodoro. Pomodoro, se eu não me engano, é tomate, né? Pomodoro é tomate. Não tem um molho tomate, molho de tomate? É que minha polilíngua não funciona muito bem. O Samuel aqui, nosso pastor, que é realmente poliglota, ele fala, né, vários idiomas, inclusive alguns ele faz um gatilho ali, né, mas parece até que ele realmente fala, mas de verdade ele fala alguns idiomas e eu não sei se Pomodoro tem no idioma dele ali algum deles, mas pronto. A técnica de Pomodoro, ele foi criada por um homem, um italiano, porque ele tinha um relógio, que era um relógio num formato de tomate, né? Então, ele era um cronômetro. A cada 25 minutos de tarefa, ele fazia dessa forma, ele concentrava 25 minutos em realizar uma tarefa. Ele ficava ali focado, a cada 25 minutos o reloginho tocava e ele dava uma pausa de 5 minutos. E aí ele fazia outra coisa, se distraía, olhava o celular, né? Daquela época não devia ter celular, mas pronto, ele comia alguma coisa e tal. Depois ele voltava novamente para mais 25 minutos de concentração total. E essa foi conhecida, é um livro, best-seller de venda, ficou conhecida como a técnica Pomodoro, que é algo que você faz para você otimizar o seu tempo de concentração para realizar uma tarefa, seja estudar, seja um trabalho. Eu até tentei fazer em alguns momentos aqui e até consegui. Aqui a gente ficava assim, que barulho é esse? Né? Porque tocava o alarme. Quando eu estava preparando aquilo que eu estava falando para vocês, eu botei o cronômetro para rodar. Eu falei, vou fazer para eu ver se realmente funciona. E realmente era bom, cara, porque eu ficava... Nada me distraía. Quando eu estava ali, eu falei, não, 25 minutos eu vou estar concentrado aqui. Eu vou escrever, vou falar, vou pensar. Aí tocava alguma coisa, alguém falava alguma coisa, nada me tirava do foco. Quando eu tinha meus 5 minutos de folga, aí eu me distraía e falava, oi, o que foi? Eu olhava o celular e tal. Né? Então foi bacana, eu experimentei isso e funciona. Né? Então, isso você pode praticar a técnica do Pomodoro. Lógico, Gabriel, essas são coisas que você está trazendo para a gente que tratam o nosso dia a dia, que tratam da nossa vida, e é verdade. Só que a intenção da série é a gente olhar com os olhos bíblicos, ou olhar para a palavra, colocar a nossa cosmovisão bíblica de como é realizar coisas, ou viver momentos, ou fazer a nossa vida funcionar a partir de princípios que são princípios bíblicos, que são princípios que são considerados verdadeiros life hacks, que são truques da vida, que são coisas que fazem sentido para que eu e você tenhamos uma vida mais produtiva, melhor, alegre, leve, né? Então isso, na semana passada a gente falou sobre a grandeza. O pastor Samuel pregou sobre a grandeza e foi incrível ouvir uma perspectiva popular, uma perspectiva que vem do nosso dia a dia, de uma mentalidade comum do povo, né, de todos, e observar uma mentalidade bíblica, de como Jesus pensa, o que Jesus pensa, o que é ser grande, ou o que é grandeza, a partir daquilo que a Bíblia nos ensina. E hoje aqui eu quero também falar sobre descansar, sobre descanso. E se você, um parênteses aqui, quem já viu aquele senegalês, né, que na verdade é italiano, que é o Kalai Leme, já viu o que faz assim? Ele é um astro da internet hoje, né? Ele é um astro do Instagram, do TikTok, e ele nada mais faz do que satirizar alguns tipos de life hack que são falhos, né? Ele pega coisas que ali a ideia é essa. Ele pega aquilo que as pessoas dizem que são facilitadores e ele olha ali e diz, olha, cara, não precisa. E não precisa ir tão longe, é mais simples do que você imagina. E a verdade, quando eu olho para as Escrituras e quando eu olho para a Bíblia, eu penso como ele, eu olho assim, cara, tem coisas que Deus já nos ensinou, que a Bíblia já nos mostrou, e elas parecem algo tão, aos nossos olhos, como algo, cara, isso faz muito mais sentido do que o pensamento popular, do que o que as outras pessoas, sabe, o pensamento no geral está falando sobre algo.
desde relacionamentos, forma como se relacionar, né, princípios, valores, coisas que a gente fala que o sistema do mundo vai dizer que é privar a sua liberdade, enquanto no fundo, aquilo te escraviza. E quando você olha para a Bíblia, à luz da palavra, você fala, cara, isso é muito mais libertador, isso faz muito mais sentido para mim. E quando eu comecei a pesquisar e olhar sobre descansar, existe algumas coisas que podem parecer descanso e que popularmente a gente possa, por exemplo, se você pensar no fim de semana, na folga, às vezes a gente passa a semana toda e fala, caramba, quando chegar o final de semana eu vou relaxar, vou descansar. Aí quando chega na segunda-feira parece que foi pior do que a semana de trabalho. Você não descansa nada, você não consegue. Então descansar não necessariamente significa uma boa viagem ou um bom final de semana. Isso não necessariamente descansa você. Às vezes você começa a segunda-feira mais cansado do que iniciou a sexta. Outro exemplo é dormir, apenas dormir. Dormir relaxa o corpo. Mas quem já acordou num dia seguinte dizendo assim, caraca, parece que eu fui atropelado. E apenas dormir não foi suficiente, ou a sua cabeça não para durante a noite. A sua mente continua funcionando, você parece que sonha com coisas que você não queria sonhar. Você fala, meu amigo, eu querendo dormir para descansar e não consigo. Então apenas dormir às vezes não é o descansar, ou não é suficiente para trazer descanso para a sua vida. E por último, eu coloquei falando um pouco sobre preguiça. Tem gente que fala assim, vê se você já ouviu isso. Fulano é descansado. Na verdade, fulano é preguiçoso. Mas no fundo, ele não é descansado. Eu separei um versículo aqui que diz assim, o preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13, 4. Provérbios é incrível. Provérbios é um conjunto de conselhos que se eu e você conseguirmos colocarmos em prática no nosso dia a dia, com certeza a gente vai colher frutos dessas palavras de sabedoria que contém no livro de Provérbios. E a verdade é que isso é muito real. O preguiçoso nada consegue. O cara que é descansado não significa que ele está relaxado, não significa que ele está em paz. Às vezes ele só não consegue fazer nada e isso piora a rotina de vida dele, porque ele acaba ficando mais ansioso, ele acaba ficando mais perturbado, fazendo nada, inativo. E a inatividade não significa, estar em estado de descanso. E Provérbios já nos fala sobre isso, sobre o estilo de vida do preguiçoso. Só que, olhando para esses 3 exemplos, isso são coisas que não são descansar. Mas eu quero trazer para nós aqui, que você me acompanhe, o que a Bíblia fala sobre o verdadeiro descanso. Sobre como realmente eu e você podemos descansar diante dos desafios da vida, diante da nossa rotina, da nossa rotina de vida diária. Existe um texto em Mateus 11, no 28, 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira coisa que eu penso a ver esse texto é pensar no descanso da alma. Ele fala que achareis descanso para a vossa alma. E a verdade é que o nosso corpo físico, quando Deus e o Espírito Santo, os 3 criaram o homem, em Gênesis, ele cria o homem do pó da terra,
mas logo em seguida, no capítulo seguinte de Gênesis, ele diz que ele sopra o fôlego de vida, e o homem se torna uma alma vivente. Ou seja, o nosso corpo está aqui físico, mas a nossa alma, a nossa mentalidade, o nosso intelecto, aquilo que a gente não toca, às vezes é possível, por exemplo, como eu falei na questão de dormir e não descansar. Às vezes é possível alcançar algo no corpo, mas que a mente e o intelecto, o coração, as ansiedades, o seu interior, os seus sentimentos, eles não relaxam, eles não estão em paz. E quando esse texto vai falar que achareis descanso para a sua alma, parece um descanso mais profundo do que apenas aquilo que a gente vive no corpo. Parece que é algo muito mais interior, algo muito mais interno, algo muito mais profundo que toca, sabe, as nossas entranhas. E o texto começa dizendo o seguinte, Jesus dá uma instrução, ele fala, olha, vinde a mim. Ele começa fazendo um convite. Não é sobre faça coisas, não é sobre muito realizar, não é sobre muito se movimentar, mas é sobre ir na direção dele. E ele não pergunta como você está, ele não pergunta o tamanho da sua dor, ou o tamanho do quanto você precisa descansar. Ele simplesmente diz, cara, vinde a mim. Existe um texto em Atos 15:10, que os apóstolos eles estavam ali conversando, e fala assim, ó, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? O que estava acontecendo? Eles estavam, se eu não me engano, Tiago, Paulo e Barnabé, eles estavam contando das maravilhas que estavam acontecendo no meio dos gentios. Eles estavam dizendo assim, ali naquela discussão em Atos, eles estavam dizendo assim, cara, o Espírito Santo está vindo sobre eles. Eles não são judeus, mas o Espírito Santo está batizando, as coisas estão acontecendo, maravilhas estão acontecendo no meio daquele povo. E aí os fariseus, os hipócritas ali, eles começam a dizer, olha, vamos circuncidar esse povo. Ou seja, vamos pegar esses gentios e vamos colocar eles nas nossas leis. Vamos colocar eles aqui, vamos trazer eles para viver essas coisas. E aí Pedro se levanta aqui e ele fala, olha, gente, esse peso, esse jugo que nós estamos colocando sobre eles, querendo colocar sobre eles, é algo tão pesado que nem eu e você vivemos isso, ou conseguimos suportar isso. Por que vamos colocar aquilo que o Espírito Santo está fazendo fluir? A leveza da graça do Senhor que está sendo entregue na vida dos gentios, por que nós queremos tirar isso deles e querer colocar sobre ele um jugo pesado da lei, do sistema? E eles estavam ali conversando e falando, cara, é algo muito mais leve, é algo muito mais gracioso. E em outro momento, em Mateus 23:4, o próprio Jesus vai falar sobre isso. Ele fala assim, ó, os fariseus, os hipócritas, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, o próprio Jesus ali dialogando com os fariseus, ele diz a mesma coisa, cara, vocês estão querendo impor um peso que eu mesmo já estou trazendo essa leveza. A graça e a presença do Espírito Santo já tirou o peso dessa lei pesada. É algo muito mais simples. E se eu e você pensarmos, existem várias pessoas que vão dizer assim, eu não vou até Jesus, o convite que Jesus me faz, às vezes eu não aceito, porque eu preciso melhorar, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso primeiro ser melhor, para que depois que eu largar tudo que for errado na minha vida, eu vou na direção dele. Você já ouviu isso?
Às vezes a gente já experimentou isso. E a verdade é que o convite de Jesus é ao contrário. Ei, você não vai conseguir, vem. Vem do jeito que você está. Vem com todo o peso, com todo o cansaço, com toda a tristeza, com toda a amargura, com todos os seus pecados, vem até mim. E logo em seguida, ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. E tomai é um convite para mergulhar mais fundo, é um convite de fé para mergulhar mais fundo em quem Jesus é. O primeiro convite é: venha e toma sobre você. E ele fala, logo em seguida: o meu jugo é muito mais leve. E olha aqui, o que é jugo? Jugo é aquela canga que é colocada nas costas dos bois. Quando você quer arar a terra, você coloca os bois juntos, coloca o jugo sobre eles, aquele utensílio de madeira, e eles vão fazendo aquele trabalho juntos, arando a terra, puxando aquele serviço. Se você lembrar, quando a Bíblia fala sobre jugo desigual, imagina você colocar 2 bois para trabalhar no arado, preso um ao outro, e trabalhar naquele arado ali juntos. Imagina se fosse um boi e um jumento ali, um burro ou um cavalo, animais diferentes, com estilos diferentes, com objetivos diferentes. Isso é o jugo desigual, é você colocar uma aliança em 2 pessoas que querem fazer coisas distintas. E Jesus, ele está dizendo: olha, o meu jugo, ele é leve, coloca sobre vocês, tomai sobre vocês o meu jugo. E quando ele fala de jugo, logo em seguida ele fala: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O primeiro e o segundo movimento de tomar e de ir até Jesus, eles são momentos críticos na nossa decisão. Eles são atitudes incríveis, porém, apenas o começo desse processo. Porque o começo do processo é: vem e toma sobre você o meu jugo. Mas aprenda de mim. Esse é o início do processo, é ir e tomar. Mas aprender é algo que eu e você precisamos realizar e fazer durante longo tempo. Durante toda a nossa vida nós vamos aprender de quem Jesus é. O início é ir na direção dele e tomar sobre você. O jugo, ele é algo... Se você for ler as Escrituras, existe um texto que vai falar o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardais os meus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos do Senhor, eles não são mandamentos penosos. Isso não é penoso para mim e para você. Quando nós entendemos o segredo da vida, ou os segredos que estão contidos em todas as ordens e princípios que o próprio Jesus nos ensinou, nós percebemos que isso se torna algo mais fácil, mais natural. E existe um segredo para aprender de Deus, a aprender de Jesus. Ele diz uma característica que é dele mesmo. Ele fala assim: olha, eu sou manso e humilde de coração. Não existe a possibilidade de você aprender quem Jesus é, ou aprender de Jesus, ou trazer para a sua vida ensinamentos do próprio Cristo, se você não for manso e humilde de coração. Não, Gabriel, mas essa é uma característica de Jesus. Eu não preciso ser igual a Jesus para poder aprender dele. Deixa eu te mostrar um texto em Hebreus 5, no 7 e no 9, do 7 até o 9, que diz assim, ó: Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha essa parte: embora sendo filho, aprendeu. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido
aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 e 9. Ou seja, Jesus foi um homem extremamente humilde e manso. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu, ele foi obediente. Obediente até a morte, uma morte pesada de cruz. Jesus, ele não foi arrogante. Ele era o próprio Deus, ele era soberano, ele era poderoso. Ele poderia fazer de outra forma. Mas nós vimos na semana passada o pastor Samuel apresentando o Jesus que não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de glória, veio até a terra, se tornou um servo, serviu a todos nós, serviu aos discípulos, lavou os pés dos discípulos. Para aprender de quem Jesus é, para aprender é necessário humildade. O orgulhoso acha que sabe tudo. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao orgulhoso, ele resiste àqueles que acham que são. E aquele que era, se esvaziou de glória para parecer que não era. Ele se fez não ser, se vocês me entendem. E como você e eu podemos imaginar que é possível aprender sem sermos como o nosso próprio discipulador, ou o nosso próprio Jesus, o nosso Cristo? Então ele diz, olha, vem, toma sobre você o meu jugo, coloca sobre você esse instrumento de discipulado. Eu vou te discipular, eu vou te ensinar as life hacks da vida. Eu vou te ensinar a verdadeira essência do que é viver. Aprende de mim, mas olha, seja como eu, o coração manso, sem prepotência. Seja humilde. Humildade é a capacidade que você tem de reconhecer no outro, a capacidade de te instruir em algo. Reconheça nas pessoas, reconheça nos irmãos. Não seja soberbo, não seja altivo, como se você não pudesse aprender nada. Mas se você tiver o coração igual ao de Jesus, você vai conseguir aprender dele, assim como ele mesmo aprendeu. E quando você aprende dele, ele vai dizer que você vai achar descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai achar descanso se você aprender com Jesus. Se você aprender a confiar em quem Jesus é. Quando fala de guardar, olha o que diz aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O texto de Filipenses, ele está falando sobre uma paz que é possível vir sobre nós. Quando nós abrimos mão da nossa ansiedade e conectando a ansiedade com o orgulhoso, isso é algo muito possível, porque o ansioso, ele é meio que independente, porque ele não aguenta esperar e ele quer tomar decisões à frente, ele não aguenta esperar o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo das coisas sendo acontecerem. Ele não entende os processos, ele não percebe o processo que ele está vivendo, e às vezes ele toma decisões erradas, ele quer tomar a frente, a ansiedade dele faz ele ser um orgulhoso, porque ele faz a partir do que ele mesmo pensa e acha que é bom. Ele não consegue perceber que existe algo muito mais precioso no esperar, por exemplo. E eu e você precisamos lançar sobre o nosso próprio Deus. Se eu puder pontuar algumas coisas, eu vou começar pontuando que o primeiro passo seria confiar em Jesus. Confiar e ir na direção dele. E isso é possível para que você encontre descanso para a vossa alma.
E logo em seguida, existe um conselho em Filipenses dizendo, cara, lança toda a sua ansiedade. Lança a sua ansiedade sobre ele. E se você observar, olha o que diz aqui. As vossas petições pela oração e súplicas com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, esse guardar aqui, é como um guardar de um exército. É como se, quando você lança a sua ansiedade sobre Jesus, quando você lança todos os seus anseios, como o próprio Cristo diz lá em Hebreus, fazia, apresentando diante daquele que podia solucionar os problemas, que era o próprio Pai, apresentando com orações e súplicas toda a sua ansiedade, ele vai guardar o seu coração. E existe uma outra chave ali que fala sobre ações de graça. Lançar sobre ele a nossa ansiedade com toda a ação e graça do nosso coração. Dizendo, ei Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho, muito obrigado pela tua vida, muito obrigado por Jesus. Tudo que nós fazemos e nos movimentamos, há necessidade de ter uma entrega de graça, de ações de graça, de gratidão em nosso coração. Se tem algo que eu tenho aprendido aqui, vivendo com os irmãos aqui esses 5 meses, é muito sobre isso. É muito sobre a transformação de uma linguagem. O pastor Samuel sempre fala isso para mim. Ele fala, cara, a linguagem transforma a cultura. Nós precisamos mudar a nossa linguagem. Nós precisamos ter gratidão, falar daquilo que é bom, falar das coisas boas que estão acontecendo. Nós não podemos o tempo inteiro falar sobre as amarguras, ou sobre levantar sempre a bandeira de tudo aquilo que está errado. Olha, isso está errado, isso não está dando certo, mas sempre exaltar aquilo que está funcionando. E essa linguagem, de fato, transforma a nossa vida, porque faz nos viver mais leve. E entender os processos, entender que não adianta eu e você estarmos ansiosos pelas coisas, querendo ver o fruto daquilo que vai acontecer daqui a um ano hoje. Nós precisamos continuar vivendo o processo e construindo. E isso você pode viver em todas as etapas da sua vida, ou todas as áreas da sua vida. E se você entender isso, que é possível descansar em Deus quando você lança sobre Ele a sua ansiedade, você vai ter mais paz. Nesse texto de Filipenses, continuando ali um pouco mais abaixo, Paulo, ele vai falar assim, olha, eu já vivi algumas coisas. Eu já vivi naufrágio, eu já passei por problemas. Olha, as ofertas que vocês me deram, eu recebi. Cara, e foi incrível receber essas ofertas, foi muito bom para mim. Mas eu já vivi sem dinheiro. Eu já vivi na prosperidade. Mas eu já vivi sem grana. Eu já experimentei o deserto, mas eu já experimentei a abundância. Paulo vai falando ali com os irmãos de Filipenses, ele vai falando, cara, eu sei o que é estar preso e estar liberto. Mas quer saber? Tem uma coisa que eu posso falar para vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade que às vezes a gente já ouviu o uso desse termo de tudo posso naquele que me fortalece, como se eu e você pudéssemos nos tornar em super-heróis, que por causa de Jesus podemos fazer qualquer tipo de coisa. E não era bem isso que Paulo estava falando ali. Paulo estava dizendo, olha, com Deus, com Jesus no meu lado, entendendo a esperança e as promessas do futuro, entendendo tudo que Ele já fez por mim, entendendo aquilo que está no porvir, eu posso viver todas as coisas, tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu posso passar pela dor, eu posso passar por dias difíceis, eu posso passar por uma pandemia e ainda assim não estar amargurado. Eu posso passar por um tempo de pandemia e ver um parente meu morrer e ainda assim não estar o tempo inteiro triste e decepcionado com Deus e culpando o universo e o mundo por todas as coisas. É possível lançar sobre Ele as minhas ansiedades e alcançar descanso. É possível me aproximar de Jesus e aprender dele e ver como é o coração dele.
e começar a ser parecido com Ele, tomar sobre mim o jugo que é dele, e entender que essa caminhada é uma caminhada possível, leve e agradável. E é verdade que existe uma geração doente lá fora, gente. Quer saber? Eu já fiz parte dessa geração doente, de repente alguns de vocês também. Mas em Deus, em Jesus, eu queria falar sobre Jesus. Às vezes nós falamos sobre Deus e parece que nós estamos falando sobre algo muito distante. E é possível ver pessoas que não sabem quem Deus é e quem Jesus é, falar como se Deus fosse, sabe, não, Deus é, eu sou amigo de Deus. Mas eu não quero falar sobre só Deus, eu quero falar sobre o Deus Jesus. Que eu e você possamos conhecer quem Jesus é. Eu não sei a sua caminhada, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, se você é cristão, se você acredita em Deus, no que você acredita. Mas eu sei e conheço o que é caminhar do lado de Jesus. E eu queria te fazer um convite, que você aprenda de quem Jesus é, se interesse em conhecer e cada vez mais conhecer quem Jesus é, e lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, e eu tenho certeza que você vai alcançar descanso para a sua alma, não um descanso que uma boa noite de sono pode te dar, mas um descanso, como Paulo disse em Filipenses, que excede, uma paz que excede o teu entendimento. É algo sobrenatural, é algo incrível, é algo que é possível viver com a presença de Deus na nossa caminhada, na nossa vida. 1 Pedro 5,7 também fala sobre a questão da ansiedade. Ele diz, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jeremias 29, no 11, vai dizer assim, eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jesus, Ele tem cuidado de nós, Ele gerou a sua vida e a minha vida, é Ele que nos sustenta. Queria te convidar a fechar os seus olhos, a gente está caminhando para o fim. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor, vamos cantar essa música juntos, ainda sentado. Que você faça uma oração interna aí. Só Deus sabe as ansiedades que tem passado sobre a sua vida. Só Deus sabe e você os desafios que você tem, os seus medos, as suas amarguras, as suas dores, as suas doenças, aquilo que você precisa de cura.